Este é o podcast da comunidade Arca do Senhor, onde a fé encontra sua voz e o culto ganha vida através do áudio. Venha fazer parte da nossa comunidade. Convidamos você a visitar nossa igreja localizada na Aldeia da Serra, em Barueri. Acompanhe a comunidade Arca do Senhor em nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Tá começando? Imagino que sim. Maravilha. E hoje a gente dá sequência, né, a respeito do verão. Deixa eu só colocar ali para ficar em tela cheia. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho para cá. Colocar ali em tela cheia. Oi. Bem. Opa, veio um pouquinho atrapalhado com os telinhos. Foi? Maravilha! Então hoje a gente vai para a nossa terceira aula falando sobre casamento e as suas estações. Certo, Marquinhos? Marquinhos chegou. Já pode perguntar. Pode perguntar, Marquinhos? Pergunta não? Então vamos falar aqui de verão, né? Na semana passada eu pedi para a gente colocar qual que era a primeira ideia que vem na cabeça quando a gente pensa em verão, né? E obviamente, além dessas que a gente está vendo aqui, falando sobre alegria, sobre sol, diversão, praia, a gente ainda teve a oportunidade de falar sobre outras coisas, né, relacionadas ao verão. E eu acho que a grande mensagem que fica é que o verão ele sempre está associado com essas ideias positivas, né? Diferente talvez de outras estações que poderiam parecer ideias diferentes, mas a gente vê aí, menção sobre alegria, sobre calor, praia, diversão. Então, sempre tem aí alguma coisa positiva, né? E também na primeira aula nós comentamos a respeito das histórias. Que quando você inicia um relacionamento, o que você faz? Você traz uma pessoa para dentro da sua história. E ao trazer isso para dentro, trazer esta pessoa para dentro da sua história, você constrói uma relação, um relacionamento. Então, se antes eram duas histórias diferentes, duas pessoas vivendo suas experiências, em algum momento elas se conectam e aí passa então a ter um relacionamento. Esse relacionamento começa com o namoro e depois vai se tornando alguma coisa mais séria, como é o caso do casamento, né? Mas, dando sequência aqui, nossa aula de hoje, né? Semana passada nós falamos sobre uma pessoa. Quem foi, Marquinhos? Que a gente conversou semana passada. Lembra? Quem? Tem certeza? Mas falamos mais de outra pessoa além de Abraão, não? Como, por exemplo, Jacó. Falou um pouquinho de Isaac, né? Mas a gente leu um pouquinho da história de Jacó e Raquel, né? Lembram que nós comentamos que Jacó, ele recebeu dos seus pais a direção de não casar com uma mulher de Canaã. E que ele deveria, então, fazer o que, Marquinhos? Tio, né? Casar lá, né? E aí foi nessa que ele encontrou quem? Tá aqui na tela. Raquel. O enganador foi enganado, né? Porque o que acontece? Ele chegou para o pai de Raquel, Labão, seu tio, e disse: olha, eu trabalho 7 anos, mas o que eu quero é casar com Raquel. E a gente vê no texto, né, algumas ocasiões do texto, onde a gente vê que
Jacó amava Raquel. Só que, quando chegou no final dos 7 anos, o que aconteceu, Marquinhos? Aqui tá bom de Bíblia hoje, hein? Você não tá acertando todas. O sogro enganou e ele acabou casando com a irmã de Raquel. E obviamente que ele foi fazer o quê? Foi reclamar lá no serviço de atendimento ao casamento, né? Ó, eu casei com a mulher errada, né? E aí o pai de Raquel e Lia falou assim, tá bom, então você casa com a outra, mas tem que trabalhar mais 7 anos. Só que dessa vez ele negociou diferente, né? Ele falou o seguinte, então tá bom, mas eu já quero casar já. Eu trabalho pelos 7 anos, mas eu quero Raquel na minha vida agora, né? Então, essa foi a forma como Raquel entrou na vida de Jacó. A gente vê alguns elementos importantes nesta história, explicitamente e outros também implicitamente, que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Tá? Então vamos pensar, né, em Raquel e Jacó como um casal naquela época, óbvio, mas vamos trazer essa história um pouco para a nossa época. Vamos tentar entender como que um casamento precisa ser construído de forma que essa estação, onde tudo é luminoso, claro, divertido, alegre, como isso pode performar, né? Como isso pode acontecer no nosso dia a dia. Se você lembrar do texto que a gente viu na semana passada, uma das características que tinha naquele relacionamento, deixa eu voltar para cá, era o amor. Por amar Raquel, Jacó trabalhou para o seu sogro, porque ele queria Raquel na sua vida. Ele queria que Raquel fosse parte da sua história. Né? Só que se a gente pensar nas histórias, pouco a gente sabe a respeito da história de Raquel. Quando a gente lê o texto no semana passada, a gente viu que Raquel tinha uma profissão. Qual era a profissão dela? Ela era pastora. Ela cuidava dos rebanhos de Labão, de seu pai, os rebanhos da família. Dá para imaginar algumas coisas relacionadas com uma profissão como essa. Então, era alguém que precisava acordar cedo, era alguém que ficava na maior parte do tempo fora de casa, no campo, cuidando dos rebanhos. Tinha que fazer o quê? Tinha que proteger os rebanhos dos predadores, lobo, leão, né, e outros que poderiam existir naquela época. Tinha que alimentar os rebanhos, tinha que conduzir os rebanhos para o pasto. Tinha que tomar cuidado, porque, né, ladrões poderiam querer se aproveitar e roubar as ovelhas. Então, essa era a história de Raquel, ou pelo menos aquilo que a gente pode imaginar a respeito da história dela. Mais alguma coisa, Marquinhos, que a gente pode falar de Raquel? Corajosa. Nessa época não era fácil, não. O que mais? Sinara, o que mais que a gente pode falar de Raquel? Isso é verdade. Inclusive o texto diz que ela era, né, uma mulher formosa. O que mais, Júlia, que a gente pode falar de Raquel? Dedicada. Né? Porque num contexto como aquele, acordar, levar as ovelhas para o rebanho, trazer de volta, exige muita dedicação. Só que diferente de Jacó, pelo menos até onde a gente consegue imaginar, a história de Raquel parecia uma história onde ela tinha uma família, uma irmã. A gente não sabe se havia algum tipo de rivalidade entre elas, porque não temos esse detalhe, se elas se davam bem, se elas não se davam bem. Mas você vê que a história de Raquel é uma história que está concentrada ali
no contexto da sua família, seu pai, sua irmã, cidade, o lugar onde ela vive. E a história de Jacó? Como que era? Paulinho. Daquela noite, irmãos, de mais irmãos, eu tenho que fazer uma. Vale a pena tentar entender depois. Porque para uma mulher, né, cuidar de um rebanho sem ter irmãos seria uma realidade diferente do que se ela tivesse que dividir com os irmãos. Não dá para saber isso. Mas vamos falar de Jacó. O que aconteceu com Jacó? Jacó vinha de uma família, tinha seu pai Isaac, sua mãe Rebeca. Já tinha um problema ali. Por quê? A mãe gostava mais de Jacó. O pai gostava mais de Esaú. Então, já vinha de um contexto onde a rivalidade começava pelos pais. Tudo bem? Todos concordam que é isso? Está no texto. Para piorar a história de Jacó, ele, combinando com a mãe, engana o pai. Para, de uma maneira, venhamos e convenhamos, fraudulenta, tomar a bênção da primogenitura para ele. Então, ele já veio do contexto, né, de enganação. O que mais que a gente sabe a respeito da história de Jacó? O irmão dele, vendo que foi passado para trás, jurou que quando o pai morresse, Jacó seria o próximo da fila. Né? Então, né, já tinha essa rixa aí com o seu irmão. Não. A mãe, né, vendo essa situação de risco para o seu filho preferido, o que ela faz? Ela ensinou para Isaac que não queria que seu filho casasse com uma mulher da terra para não ter esse desgosto. E faz o pai, Isaac, concordar com a ideia de que vai buscar uma mulher de fora. Vai buscar uma mulher lá da família da sua mãe e casa. Então, a história de Jacó é uma história bem diferente se a gente comparar com a história de Raquel em muitos aspectos. Era o ambiente de Jacó era um ambiente ruim. Tanto porque eles mesmos causavam essa atmosfera, tanto pela circunstância onde eles estavam. Né? Enquanto a gente vê que Raquel tinha uma profissão, cuidava das ovelhas, do outro lado, dá para saber muito a respeito de qual que é o trabalho de Jacó, né, Val? Né? Jacó parecia o quê? O filhinho da mamãe. Certo, Marquinhos? Que a mamãe gostava, que a mamãe cuidava, que estava sempre em casa, que ajudava a fazer a comida. Então a gente vê um Jacó, filhinho da mamãe, que vai para uma terra, né, que o sogro, né, pergunta: e aí? Você vai fazer? Não, eu vou trabalhar. Talvez ele já até trabalhasse na casa do pai dele, fizesse alguma coisa. Mas agora ele tinha que cuidar, né, de algo que não era dele. Porque enquanto ele estava na casa do pai, qualquer coisa que ele fizesse, de certa forma, era da família dele. Agora ele estava na casa do sogro e não era dele, era do sogro. E ele tinha que prestar contas para o sogro. Mas quando ele encontra a Raquel, ele fica completamente apaixonado e se dispõe a casar com ela de qualquer jeito. Trazendo para a nossa realidade, né, o amor, ele sempre tem que ser uma base para qualquer relacionamento. Não dá para ter um relacionamento onde o amor não é base. Precisa tomar cuidado. Às vezes, relacionamentos começam motivados por outras razões. E se a gente começa motivado por outras razões, às vezes, talvez o amor não tenha espaço nessas motivações. Então, qualquer relacionamento que comece com amor
verdadeiro, genuíno, aquele amor que a gente viu de 1 Coríntios, capítulo 13, que tudo crê, tudo suporta. Esse tem que ser a base de qualquer relacionamento. Se era o amor de Jacó por Raquel, se era este tipo de amor, é difícil a gente daqui dizer. Mas é fácil para a gente daqui dizer que este amor de Coríntios 13 precisa ser essa base. Na sequência, a gente vê, e aí voltando a falar da história de Jacó, a gente vê que Jacó trabalhou por aquele relacionamento. O que ele fez? Ele falou, caso com ela, se tiver que esperar 7 anos e trabalhar nesses 7 anos, eu vou trabalhar. E ele trabalhou. E numa estação como essa, chamada verão, é extremamente importante que o casal trabalhe pelo seu relacionamento. Trabalhar em que sentido? Com esforço, com dedicação, para que esse relacionamento sempre dê certo. Enquanto o amor pode ser chamado de base, né? O trabalho, a dedicação, o empenho, para que esse relacionamento, né, continue sempre numa estação alegre, bem-sucedida. Não que isso vai durar para sempre, porque a gente já viu que as estações elas são cíclicas. Mas a gente não pode abrir mão de trabalhar pelo relacionamento. Trabalhar em que sentido? Trabalhar no sentido de convergir para que tudo seja em prol do casal. Não pode ser um trabalho onde um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro. O trabalho de Jacó era um trabalho para que ele pudesse alcançar um objetivo, que era se casar com a mulher que ele amava. E um casal precisa trabalhar com um objetivo, que é construir uma vida em comum, que é fazer com que as duas histórias tenham essa convergência, e essa convergência leve o casal para algum lugar, juntos, né? Em aliança, em concordância. Então, é extremamente importante, no momento onde a gente está alegre, feliz, contente, tudo brilha, tudo é luminoso, né? A gente não cair na ilusão de que não precisa fazer nada. Que é só, né, que é um conto de fadas que vai durar sempre, porque está tudo lindo, tudo perfeito, a gente acorda bem, a gente acorda feliz, a gente acorda contente. Mas isso não é só da atmosfera, isso é fruto de um trabalho, de fazer, não, vamos nos condicionar, ou vamos trabalhar para que este clima dentro do nosso relacionamento, né, seja o motor para a gente seguir aqui dentro, seguir nesse relacionamento. Não achar que a harmonia, a comunhão, o bem-estar vêm sozinhos, porque eles não vêm sozinhos. Eles só vêm se nós trabalharmos para que eles venham. Se a gente não se dispuser a trabalhar em prol do relacionamento, a gente fica muito suscetível ao que der e vier. Então, extremamente importante é trabalhar para que as coisas deem certo. Porque elas podem dar certo de forma aleatória. Assim, a gente não fez nada e deu super bem. E que ótimo, né? Isso é raro de acontecer. Né? Ou a gente pode trabalhar para que sempre dê certo e sempre seja a melhor atmosfera possível. Identificando aquilo que não está funcionando e tirando, e mantendo e preservando aquilo que dá certo e funciona. Então, tem que trabalhar pelo relacionamento. Às vezes as pessoas esperam que as coisas elas se encaixem automaticamente. E não funciona assim. Montar um quebra-cabeça exige pelo menos 2 coisas. Primeiro, identificar a peça certa. E segundo, colocar a peça certa no lugar. Às vezes a gente identifica a peça errada e quer colocar no lugar. Não vai dar certo. Pode até ser que encaixe, mas não é a peça certa. E às vezes a gente identifica a peça certa, mas não quer colocar no lugar. Quer deixar ela junto com as outras.
Então, trabalhe para o seu relacionamento ser uma bênção, não só no verão, mas em toda a época. Em terceiro lugar, o respeito. O respeito, ele precisa ser uma espinha dorsal dentro do relacionamento. Se a gente olhar, por exemplo, né, vamos vir para cá, vamos montar aqui uma caixinha, né? Então vamos pensar o seguinte, turma, que o amor, eu vou digitar ali, ó, o amor, ele precisa ser necessariamente a base de todo relacionamento. Se não for a base, pode ser uma base que vai se sustentar por um tempo, mas não vai sustentar por todo o tempo. Porque se você tem um sentimento, que tudo crê, que não busca seus próprios interesses, que não se satisfaz com a injustiça, tudo aquilo que a gente vê, né? Quer uma coisa melhor do que isso? Às vezes a gente quer colocar como base os nossos objetivos. Colocar como base a gente casar, ter uma casa, uma família, uma vida melhor. Essa é a nossa base. Base errada. Por quê? Casar pensando em construir coisas materiais elas são transitórias. E elas, ao serem transitórias, elas não podem ser tudo que a gente quer o tempo todo. Elas vão e bem. Vou dar um exemplo aqui. Quem casou, os casais, quem casou e nunca mudou da mesma casa, mora na mesma casa até hoje. Todo mundo casou e pelo menos mudou de casa uma vez na vida. Certo, Val? Casou aonde, Val? Já mudou quantas vezes? Umas 3, 4 vezes. Já pensou se tivesse pensado, não, eu casei e quero morar em Barueri e tô lá até hoje. Não é assim que funciona, né? É. Então, baseie todo o relacionamento no amor. Porque independente se eu estou numa casa pequena, numa casa maior, e às vezes eu vejo o Val colocando lá, fazendo café né? É o que ali, Val, na sua casa? Você faz um café ali no fogão a lenha, né? Você tinha isso na outra casa? Essa tem. Então, é por isso que é transitório, mutável. Você pode ter coisas que você antes não tinha e às vezes você pode perder coisas, né? Talvez você mude para uma casa que hoje cabe em todos os carros. Amanhã você pode, né, mudar para uma casa que tem uma vaga de garagem mais limitada. Então, coisas, elas podem vir, podem voltar, mas o amor tem que ser a base. Outra coisa extremamente importante que a gente precisa ter num relacionamento, que a gente viu no outro slide, eu vou escrever aqui, talvez não fique legal, mas é o respeito. Gente, respeito é super, super importante. Porque no respeito você pode pendurar aqui um monte de coisa. Pode pendurar aqui um monte de coisas. Fazer que você vê que ela vira meio que uma espinha dorsal, né? O que a gente pode pendurar aqui? O respeito às ideias. Tem que respeitar a ideia do outro. Não dá para achar que só eu tô certo. Só o outro tá certo. Não é possível que uma pessoa esteja errada o tempo todo e só o outro esteja certo. Tem que ter respeito, que mais? Ao tempo. Pessoas têm timings diferentes. Uns querem pensar mais, outros já querem, né, agir rápido. Se a gente não tem respeito ao tempo um do outro, fica difícil, porque aí começam as cobranças. Não, mas e aí? Não vão fazer, não vai acontecer, que demora tanto, porque precisa pensar tanto. Respeito é respeito. Respeito também é história. Eu vou colocar desse lado aqui, ó. Lembra que a gente comentou que todo mundo escreve certo? Não. História.
Respeita a história do outro, que o outro já viveu, que ele já acumulou de experiência até chegar. Quando a gente perde o respeito por aspectos como esse, o próprio alicerce, que é o amor, não consegue mais sustentar. Porque por mais que o alicerce seja bom, o que sustenta o casamento também precisa ser bom. Porque quando a coisa, quando a coisa desmorona, às vezes nem o alicerce você aproveita mais. Pensa numa casa que desmorona, caiu. Não dá mais para você fazer em cima daquele alicerce. Tem que cavar tudo de novo, fazer tudo de novo, porque ali acabou. Então, o respeito como uma espinha dorsal dentro do relacionamento, ele é parte extremamente importante para que o relacionamento dê certo. E o último aspecto dessa estrutura que a gente está montando aqui é... Opa, deixa eu colocar para cá. Que a gente pode encaixar aqui. É a concordância, o acordo. Lembra que a gente leu um versículo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lá em Amós. Então, a concordância significa que nós vamos tomar decisões juntos. Não tem a decisão de um ou de outro. Não pode ser só bom para um ou bom para outro. Tem que ser em concordância. Então, qualquer decisão que nós tomarmos aqui tem que ter o acordo dos dois. Porque senão, o que vai acontecer? Vai desequilibrar isso aqui. Deixa eu até esticar um pouquinho mais aqui. Isso tem que estar bem equilibrado. Se toda decisão é sempre tomada por um lado e o outro não tem voz, não tem, nunca é ouvido, né? A opinião nunca conta, a gente já quebrou o quê? A questão do próprio respeito. Porque também existe o respeito às ideias e às opiniões. E esta concordância é o que tem que manter as coisas bem equilibradas. A gente, às vezes, vive numa sociedade onde os homens aprendem que a decisão tem que ser dele, né, do homem. Não tem razão para ser assim. A decisão tem que ser do casal, em concordância. Tá? Se uma pessoa não tem certeza, o que a gente precisa ter? Diálogo. Né? O diálogo ele é extremamente importante para a gente levar a concordância para dentro dessa estrutura. Então, tem que conversar, tem que chegar a um consenso. E tem que ter o respeito, e a base disso tudo tem que ser o amor. São pelo menos 4 elementos extremamente importantes para a gente trabalhar. Então, trabalho, né, precisa passar por aquilo. Trabalhar para que esse amor seja o amor de 1 Coríntios 13, real, não apenas imaginário. Tem que ter o respeito pela outra pessoa, porque lembra, você foi inserido numa história e você inseriu outra pessoa na tua história. E não se anula o passado. Volta de novo para a história de Jacó. Jacó tinha um passado. Ele chega para Raquel, né? Ele contou tudo? Não sabemos. Ele abriu o jogo? Não sabemos. A gente sabe que o dia que ele voltasse para a terra de Canaã, tinha um irmão esperando. E ele não imaginava como que seria aquela relação com o irmão depois de tanto tempo. Mas, esquecendo a história de Jacó e de Raquel, pensando na nossa, você tem um passado. Esse passado ele pode influenciar muito o seu relacionamento, pode influenciar pouco, pode até mesmo nem influenciar.
mas ele não se apaga. Não dá para passar uma borracha no passado e fazer de conta que não existiu. Uma pessoa que tem um histórico de violência dentro de casa, quando entra num relacionamento, ele precisa tomar muito cuidado para que esse histórico que ele tem não se reflita dentro do seu relacionamento. Porque às vezes ele viu os pais se maltratando, se desrespeitando, e aquilo, né, de certa forma, faz parte dessa bagagem, mas é uma bagagem que não pode entrar nesse relacionamento. Ele tem a todo tempo, né, trabalhar muito para não ser violento, para não ser, né, para não trazer esse ranço para dentro do seu relacionamento. Uma pessoa que foi traída, rejeitada, entra no relacionamento, fica com medo de aquilo acontecer de novo, né, de ser traído, de ser rejeitado. Então, às vezes, até se submete a coisas que ela não concorda, porque para ela é uma forma de não acontecer a rejeição, ou a traição, ou o desprezo que ela viu. Então, passado está lá. A gente só precisa tomar cuidado com as coisas negativas que o nosso passado tem, porque o fundamento desse relacionamento tem que ser o amor, e não o medo, a incerteza, a desconfiança, a pressão. Tem que ser o amor. E a gente precisa aprender a tirar aquilo que não importa e manter somente aquilo que é importante. Isso é o que faz, né, um relacionamento prosperar. Por isso, se a gente coloca, né, esse respeito, o trabalho, o amor, como elementos que nós vamos todo o tempo investir, porque é investimento, é você colocar o teu esforço, a tua dedicação, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso que a gente vê aqui na Terra. O amor sendo uma base de todo relacionamento, o casal trabalhando para que esse relacionamento funcione, e não acho estranho, né, colocar a palavra funcionar, porque, né, pensa que a gente está trazendo duas histórias para se conectarem e elas precisam funcionar, precisam ter uma função, um propósito de estarem juntas, né? E o respeito pelo passado, pelo presente e também pelo futuro precisa ser essa espinha dorsal que vai sustentar qualquer coisa que a gente colocar em si, qualquer objetivo, qualquer propósito. Então, olha para um relacionamento, e aqui a gente pode integrar um monte de outras coisas que a gente quiser, colocar uma estrutura mais simples ou mais complexa, mas extremamente importante olhar para esse propósito de ter o amor como base, o respeito sustentando toda a estrutura. E qualquer coisa que você colocar em si, se o amor é sólido, o respeito é sólido, dá para segurar qualquer coisa. Certo, Val? Porque vai lá no Westminster, significante, calculado, Faz todo sentido. e eu soube worcar da boy. O prefeito de casar, se olhar para isso, ele é a história. Eu acredito que esteja de calculado. Eles fez na nível, esse amor, respeito, na história, respeitar a história do outro, ideias, ter que conversar sobre as ideias, assim, acho que vai ser, não acho que vai jogo que vai ser diálogo, se você tem esse começo aí, com certeza, essa coisa no vídeo só tem bastante. Né? E aqui você pode empilhar um monte de outras coisas que segura, né? É. E é importante, gente, porque, né, nem sempre é verão. Nem sempre é tudo lindo, tudo maravilhoso. Nem sempre tudo dá certo. Às vezes vai faltar dinheiro, às vezes um lado vai ficar doente, às vezes vai ter um problema da família do outro que vai trazer um reflexo dentro desse relacionamento. Às vezes não, os filhos, né, dando algum tipo de... Pode acontecer de tudo. Mas um casamento bem estruturado tende a funcionar bem, né? E tende a suportar qualquer outra coisa que a gente colocar aqui em cima. Porque está baseado no amor, porque o respeito é
parte dessa estrutura, sustenta essa estrutura. Então, daqui para cima, a gente coloca o que a gente quiser que dá certo. Dúvidas? Não? Rodrigo? Débora? Não? Nenhuma? Então, paramos por aqui. Vou interromper a gravação. E a gente continua, então, na próxima semana, se Deus quiser.